a carne verde ali, ó. Essa foi esse filme Atrás, muito ó. distante. Aí ela a família toda dela entrava. Livinha. Oi, Livinha. Ó. Vai sair, Hã? o pessoal vai entrar. Hã? Vai dar pausa. Não entendi nada, mano. Ah, entendeu. Por isso que eu acho que é mesmo. Vai atrasar, vai atrasar. Deixei passar de meio, tipo,